Nos tempos antigos, antes das inundações de Noé, nos dias de grande turbulência na Terra, quando diferentes espécies de seres habitavam a Terra, os humanos estavam em grande perigo. Eles têm que se contentar com os anjos caídos, anjos que vieram do céu com uma ideologia distorcida. A mentalidade era para corromper a Terra e seus habitantes. Eles também estavam lutando com diferentes tipos de seres indefinidos na Terra. Havia os Néfilis, que eram uma raça cruzada de anjo da natureza humana. Havia também os iludidos, os filhos dos Néfilis, que eram mais malvados do que seus pais. A Terra não era o melhor lugar naqueles primeiros dias da grande história dos eventos celestiais. Um dia crucial emerge o dia do grande julgamento. Neste dia significativo, a alma dos seres vivos na Terra enfrenta o seu destino. Eles serão lançados no fogo como uma forma de acerto de contas. Mas em meio a esse drama selvagem, uma missão nobre é revelada. Uma missão para consertar um mundo que foi contaminado pelas ações dos seres celestiais caídos. Basta colocar esses antigos seres celestiais, conhecidos como anjos, tomaram o caminho errado, suas ações trouxeram corrupção para a nossa terra e agora há um apelo à ação feita. Uma proclamação para curar a terra e resolver uma praga devastadora. Os anjos, outrora protetores, causaram danos involuntariamente e agora há um esforço coletivo para encontrar uma solução e garantir a sobrevivência da humanidade. Pense na Terra como um ser vivo ferido, mas resiliente. Os anjos, reconhecendo seus erros, embarcam em uma jornada para rejuvenescer o planeta. Imagine-os viajando por paisagens contaminadas pela corrupção, infundido no solo um toque curativo para consertar as cicatrizes do tempo. A carne da questão está nos ensinamentos de um anjo em particular, um anjo, Azazel. Suas ações, que incluem o ardiloso e mulherengo Samiasa. Samiasa estava entre os chefes dos vigilantes ao lado do próprio Azazel. Ele foi o primeiro a ser nomeado vigilante com seu poder de conferir nomes através da bênção de conhecer o nome inefável de Deus. Nomeou todos os vigilantes que viriam a servir em seu coro. Eles serviram à humanidade primitiva como um vasto reservatório de informações sobre os pontos mais delicados da civilização, e seu altruísmo era incomparável. Eles foram inicialmente chamados de vigilantes, pois era sua função observar a humanidade, ajudando quando necessário, mas sem interferir no curso do desenvolvimento humano. Durante sua vigília, Samiasa começou a notar uma mudança de rebanho, principalmente na forma como as mulheres mortais se apresentavam. Seus corpos brilhavam ao sol, as figuras eram esculpidas geometricamente com uma estrutura perfeita referente à constituição biológica dos humanos. Os seus olhos irradiavam um desejo desenfreado. Levaram a um mundo marcado pelo pecado e ele responsável pela corrupção que afetou todas as partes da existência. A narrativa destaca a urgência de curar a Terra e esforço conjunto para neutralizar o impacto desses erros celestiais. Esta não é apenas uma história sobre a Terra, é um apelo para a libertação da humanidade dos segredos que os desviaram. Os vigilantes, guiados por Azazel, compartilharam ensinamentos que causaram danos e agora é hora de substituir esses ensinamentos pela compreensão e redenção. Nos versos antigos do livro de Enoque, a ordem do Senhor ressoa com autoridade quando ele se dirige ao anjo Miguel. A instrução divina é clara. Vá amarrar Samiasa e seus associados, aqueles que, entrelaçados com mulheres mortais, se mancharam da impureza em termos mais simples. O reino celestial é agitado pelo decreto do Senhor. Quando o anjo Miguel é encarregado de uma missão significativa, seu dever é conter Samiasa e seus companheiros anjos que escolheram entrelaçar sua essência celestial com mulheres mortais, levando a uma contaminação de sua pureza. Imagine o executor celestial Miguel, avançando com um propósito divino. Sua missão é garantir que aqueles anjos que se desviaram de seus deveres celestiais sejam contidos por Samiasa e seus associados. Cativados pelo fascínio mortal, enfrentam as consequências de suas ações. Esta narrativa lança a luz sobre as consequências de seres celestiais que ultrapassaram seus limites divinos. Os reinos mortais que deveriam ser separados encontram-se entrelaçados através de uniões proibidas. A ordem do Senhor ressalta a gravidade desta transgressão e a necessidade de intervenção.
À medida que o drama celestial se desenrola, veja Miguel, o forte defensor da ordem divina, realizando a amarração daqueles que se desviaram do caminho justo. É uma lei sendo aplicada, um lembrete de que até os anjos são responsáveis por suas ações. Na simplicidade desta narrativa, há uma lição atemporal sobre a importância de aderir os princípios divinos. Os seres celestiais, embora poderosos, não estão isentos das consequências de se desviarem do caminho da pureza. A história serve como um farol de orientação, enfatizando a necessidade de todos os seres mortais ou celestiais permanecerem fiéis à sua natureza inerente e ao próprio divino. No antigo texto de Ioma 67 do Talmud babilônico, um discurso rabínico se desenvolve investigando o significado do termo gazeira. Engajado em uma pergunta, coloca a questão de qual propósito o termo gazeira serve para o outro aspecto da discussão. O Gemara responde com base em um ensinamento que gazeira não significa nada além de um corte. Isso implica que a cabra, um elemento central do ritual, deve ser enviada para um local marcado por pedras que ficam em pé, em um local que é acidentado e cortado alternativamente. O olhar é interpretado como algo que se desfaz e cai uma descrição que se alinha com o destino do bode expiatório dilacerado. Uma camada mais profunda de compreensão emerge à medida que a discussão avança e contempla a potencial falta de sentido do ritual do bode expiatório. O texto introduz a noção de que o termo gazeira está escrito nas escrituras para contrariar qualquer percepção de futilidade. Sugere que, sem uma compreensão clara da santidade e expiação alcançada ao enviar o bode para Azazel e lançá-lo do penhasco, pode-se questionar o propósito de todo o procedimento para dissipar tais dúvidas. O versículo enfatiza a autoridade divina com a declaração "Eu sou", do livro de Levítico, capítulo 18, verso 5. Esta declaração ressalta que o ritual do bode não é um ato caprichoso, mas um decreto divino. A autoridade do Senhor prevalece e seu decreto carrega um significado intrínseco, mesmo quando o entendimento humano pode vacilar na simplicidade. A narrativa é tecida uma lição profunda ao reconhecimento da sabedoria divina que ultrapassa a compreensão humana. O ritual do bode expiatório, com seus elementos enigmáticos, serve como testemunho da confiança dos fiéis no plano divino. E evitá-los é um lembrete de que, dentro dos textos sagrados, os significados estão dispostos em camadas, aguardando que as mentes perspicazes dos estudiosos desvendem as verdades mais profundas escondidas. Tendo esclarecido o raciocínio de cada opinião, a Gemara concluiu a sua discussão sobre se os membros da cabra são permitidos para benefício. Ravá diz: é razoável governar de acordo com aquele que diz que os membros do bode são permitidos, uma vez que a Torá não disse: e envie o bode para causar acidente. Depois que o homem empurra a cabra do penhasco, ele não é mais responsável por isso. Portanto, se fosse proibido obter benefícios dos restos mortais da cabra, a própria mitzvah poderia levar a um acidente se alguém encontrasse os restos mortais da cabra e fizesse uso deles. Os sábios contribuem para a discussão, oferecendo uma visão sobre a localização e a natureza do penhasco, de onde a cabra é lançada. Os sábios ensinaram. A palavra Azazel indica que o penhasco de onde a cabra é empurrada deve ser áspero e duro. Eu poderia ter pensado que poderia estar localizado em uma área povoada. Portanto, o versículo afirma, no deserto, e de onde deriva que a cabra é empurrada de um penhasco. O versículo diz gazeira, indicando uma área pontiaguda, como um penhasco. Foi ensinado em outra baraita. Azazel é uma referência à montanha mais dura, e por isso diz: e os poderes da terra ele tirou, que está escrito em Ezequiel, capítulo 17, verso 13. Azazel é interpretado como Azazel, com o termo El, conotando algo áspero e duro. Nessas discussões intricadas, testemunhamos os sábios lutando com as nuances da linguagem e interpretação para elucidar o específico nos detalhes do ritual. A determinação do uso permitido dos membros do bode e as características da falécia contribui para uma compreensão mais ampla dos mandamentos divinos e das considerações meticulosas aplicadas por estudiosos. Na decifração dos seus significados nos ensinamentos das escolas do Rabino Ismael,
Uma interpretação profunda do termo Azazel é apresentada de acordo com esta perspectiva. O nome Azazel é significado não apenas como uma referência geográfica ou descritiva, mas sim carrega um peso simbólico que expia as ações de dois seres chamados de Uza e Azael, que são identificados como filhos de Deus que transgridem ao se envolverem com as filhas dos homens. A ocorrência detalhada em Gênesis capítulo 6, verso 2, diz que este evento específico é intrinsecamente ligado a um capítulo sombrio da história. A geração do dilúvio, as ações de Uza e Azael descrevem como seres divinos se misturando com mulheres mortais, são vistos como um catalisador para o pecado generalizado e a decadência moral durante aquele épico e fatídico dia. Na interpretação fornecida pela escola do Rabino Ismael, o termo Azazel serve como meio de expiação pelos pecados instigados por Uza e Azael. O ritual envolve o bode expiatório enviado simbolicamente para um lugar desolado. Carrega um significado mais profundo ao expiar as consequências dessas antigas transgressões. O poder expiatório de Azazel nesse contexto ressoa como uma força redentora que aborda as perturbações morais e espirituais causadas pelas ações de Azazel. E toda esta interpretação oferece uma camada profunda para a compreensão do ritual do bode expiatório, conectando a uma narrativa central na história bíblica, sublinha o conceito de expiação como um meio de retificar não apenas os pecados individuais, mas também as repercussões mais amplas das transgressões que reverenciam através das gerações aos olhos do Rabino Ismael. Azazel torna-se um símbolo de misericórdia divina e da restauração, neutralizando a descida moral desencadeada pelos filhos de Deus nos antigos dias do dilúvio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.